Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Deixar a turma aí entrando para a gente começar, tá? A Renata já está entrando. Leliane, Bárbara. Boa noite. Então vamos fazer nessa noite aí a Renata com a gente também, Lucivane. Tá? Uma honra estar aqui nesse momento pelo Instagram do Leal, para a gente poder fazer aí nessa noite uma interação, vamos colocar assim. Então, com muito carinho, me reporto a cada um de vocês que já estão entrando aí conosco, tá certo? Vou dar só um tempinho para a gente começar fazendo uma prece. Convidar vocês aqui para a gente fazer uma prece antes da gente começar, tá certo? O áudio tá ok, o vídeo tá ok, queria que vocês colocassem aí para a gente se tá tudo bem, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Dolores está aí também. Coloca aí para a gente ver se tá tudo ok, tá? O áudio, se vídeo também tá tudo ok. Já estão colocando aqui que tá. Estão conseguindo ouvir direitinho. Ana Paula tá aí também. Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai começar esse momento com vocês. E a gente vai começar fazendo aí esse convite para a gente fazer uma prece, tá certo? Uma prece inicial, que é a prece de Cáritas, tá certo? Então onde vocês estiverem agora, eu peço que vocês acalmem a mente das atribulações do dia, acalmem o coração, conectem essas duas potências, a mente e o coração. E nesse momento nós vamos fazer essa prece. Eu vou passar para vocês aqui, vocês podem, no lar de vocês, onde vocês estiverem agora, ouvir essa prece, que é a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poderoso e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no congresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará que nossas almas fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Então, nessa prece, a prece de Cáritas, nós iniciaremos nesse momento esse momento com vocês. Tem alguém pedindo para participar do vídeo aqui? É isso? Não, acho que... Ok. Eu trouxe para vocês, antes da gente começar, esse livrinho aqui, chamado Minutos com Chico Xavier. É um livro que eu gosto muito, tá certo? Uma pequena leitura de um dos capítulos que eu acho muito interessante, e aí depois vocês vão colocando, tá certo?
para que não fique só uma coisa expositiva, para que vocês possam compartilhar conosco também, dar a opinião de vocês, para que a gente possa, né, trazer um pouco dessa leitura. Essa leitura se chama Cura Espiritual. É um trecho que inicia-se com Emmanuel, né? Ele diz: quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Emmanuel começa assim. Então ele diz o seguinte: no trato com as nossas doenças, além dos cuidados médicos indispensáveis à nossa cura, não nos esqueçamos também de que quase sempre a origem de toda enfermidade principia, tá certo, nos recessos do espírito. A doença, quando se manifesta no corpo físico, já está em sua fase conclusiva, em seu ciclo derradeiro. Ela teve início há muito tempo, provavelmente naqueles períodos em que nos descontrolamos emocionalmente, contagiados que fomos por diversos vírus potentes, como a raiva, o medo, a tristeza, a inveja, a mágoa, o ódio, a culpa. Como a doença vem de dentro para fora, isto é, do espírito para a matéria, o encontro da cura também dependerá da renovação interior do enfermo. Não basta uma simples pintura quando a parede apresenta trincas. Renovar-se é o processo de consertar nossas rachaduras internas. É escolher novas respostas para velhas questões até hoje não resolvidas. O momento da doença é o momento do enfrentamento de nós próprios. É o momento de tirarmos o lixo que jogamos debaixo do tapete. É o ensejo de encararmos nossas paredes rachadas. O Evangelho nos propõe tapar as trincas com a argamassa do amor e do perdão. Nada de martírios e culpas, pelo tempo em que deixamos a casa descuidada. O momento pede responsabilidade de não mais se viver de forma tão desequilibrada. Quem ama e perdoa vive em paz, vive sem conflitos, vive sem culpa. Quando atingirmos esse patamar de harmonia interior, nossa mente vibra nas melhores frequências do equilíbrio e da felicidade, fazendo com que a saúde do espírito se derrame por todo o corpo. Vamos começar agora mesmo o nosso tratamento. Então, esse trecho do livro aqui, Minutos com Chico Xavier, que a gente trouxe para vocês, fala um pouco sobre esse processo, né, pessoal? E aí eu queria ouvir vocês que já estavam aí, que acompanharam essa leitura, você vai ver que ele fala no início que muitas das enfermidades que nós vemos no corpo físico, né, a gente às vezes não percebe que essas enfermidades, Dona Socorro está aí, uma boa noite também para você. Muitas dessas enfermidades, elas já tiveram origem há muito tempo. É uma coisa interessante que essa leitura trouxe para a gente. Nesses estados vibratórios que a nossa mente, não é? Ela vai passando. E ela colocou uma coisa interessante aqui. Essa leitura traz uma coisa muito interessante, né? Que ela até fala o seguinte: olha, quando nós nos descontrolamos emocionalmente, nós somos contagiados aí por diversos vírus potentes. E aí ele fala esses vírus como raiva, como medo, como a tristeza, como a inveja, como a mágoa, como o ódio, como a culpa. Não é? São emoções, tá certo, pessoal? Que elas estão aí sempre frequentes no nosso dia a dia. Como lidar com essas emoções? Esse é o paradigma que nós estamos vivenciando nesse momento. Como é que a gente vai lidar com essas emoções? Há muita gente, tá certo, que, como ele colocou aqui, coloca debaixo do tapete. Não é? Ela não observa esse padrão emocional que ele vai desequilibrando, ele vai atuando lá há muito tempo. Então, às vezes, foi algo que aconteceu há muito tempo e eu não perdoo, eu não tenho abertura para o perdão. Não é? Ou algo que eu fiz lá atrás e que traz o remorso, que traz a culpa. Então isso vai se instalando, isso vai ficando, perdurando às vezes por anos. Então é esse perdurar, esse desequilíbrio emocional,
a longo prazo. E aí nós vamos encontrar em diversas obras, tá certo? E a própria Joana de Ângeles traz em algumas obras. O próprio Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, também fala sobre isso. Isso vai martelando, não é? Isso vai paulatinamente desestruturando vibratoriamente o nosso estado espiritual. E isso, quando passa em algum momento as nossas resistências, isso acaba desaguando para o nosso corpo físico. Então é algo assim muito interessante para que a gente possa começar a perceber o quanto que isso está presente no nosso dia a dia. E é a proposta da reforma íntima, né? É a proposta, esse convite, ó, o pessoal já está colocando aqui, tá? A Ellen Fonseca já está colocando aqui para a gente o seguinte: sou a prova viva disso. Por sempre engolir muitas coisas na vida, não falar o que sinto, desenvolvi muitos problemas na tireoide, como hipotireoidismo, tireoidite de Hashimoto e nódulos também na tireoide. É muito interessante que você colocou. Por quê? Esse estado vibratório, e nós vamos encontrar isso no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai falar sobre a correlação, tá certo? Da nossa mente com os nossos chakras. É muito interessante porque nós temos aí um conjunto de chakras. Chakras, pessoal, são vórtices de energia que estão em corpos mais profundos. A gente tem o nosso corpo físico, a doutrina espírita, ela coloca o nosso corpo físico, coloca o perispírito e o nosso espírito, tá certo? E alguns livros trazem também falando sobre o duplo etéreo, tá certo? É óbvio que outras filosofias, outras doutrinas vão falar de outros corpos, como o corpo búdico, o corpo mental. Então, de uma forma mais didática, nós vamos entender que temos esse corpo físico, temos um perispírito e temos também o nosso espírito ou a nossa parte consciente, tá? E esse duplo etéreo. Esses chakras são vórtices de energias. Esses vórtices de energia, eles têm uma correlação muito grande com as glândulas do nosso sistema endócrino, tá certo? Então esse estado vibratório mental, você vai encontrar no livro Evolução em Dois Mundos, ele deságua nesse chakra chamado chakra coronário, ele tem uma ligação muito grande, tá certo? E aí com as nossas áreas cerebrais, e aí ele vai desaguando. Então esse chakra que a Ellen colocou aqui, tá certo? Que é justamente esse chakra da fonação, ele tem muito a ver com essa glândula chamada tireoide, né? Então às vezes eu vou reprimindo isso, esse desaguar, né, sobre essas glândulas, e aí, a depender daquele chakra que esteja em desequilíbrio, eu vou ter aí no corpo físico alterações vibratórias que vão desaguar justamente com correlação com essas glândulas aí. Então, eu preciso, pessoal, é muito interessante, e aí a gente tem alguns alunos que a gente fala sempre da reforma íntima, a gente fala do autoconhecimento, que é o quê? Eu pegar todos os ensinamentos que eu tenho e começar a perceber como eu funciono. Se eu começar a perceber como eu funciono, tá certo? E aí muita gente pergunta o seguinte: ah, mas isso tem a ver com o passado? Olha, pode até ter, mas eu preciso identificar neste processo encarnatório como que eu estou funcionando. Porque isso vai me dar indícios de situações que eu preciso ainda nesta vida renovar, né? Virar o homem novo, o homem sadio, o homem integral, ou a mulher integral, né? Então eu preciso começar a perceber quais são os meus comportamentos ditos medulares. O que é isso? Eu faço aquelas coisas e não sei nem como é que eu fiz. E depois eu me lamento, eu me culpo. Isso gera mais punição, mais sofrimento, mais dor. Então eu preciso compreender como é que eu estou agindo no meu dia a dia. E essas emoções na leitura, como traz aqui, né? Elas são emoções que elas nos movimentam não a colocar debaixo do tapete, mas a retirá-las. Não é? Eu preciso retirá-las, eu preciso me auto-encontrar com elas. Mas como que eu faço isso? Não é? Muita gente vai para um comportamento punitivo em relação a essas emoções. O que é o comportamento punitivo? Ou a negação ou o comportamento punitivo. A negação: ah, não, eu não sou uma pessoa invejosa, não, eu não sou uma pessoa orgulhosa, eu não sou uma pessoa, não tenho culpa, eu perdoei. Mas às vezes lá dentro há uma dissociação entre o que eu penso, o que eu falo e o que eu sinto e o que eu ajo. Quando há essa dissociação nesse eixo,
Ou seja, às vezes eu estou negando e não estou percebendo como eu estou lidando com essas situações. O fato de negar, eu potencializo essas emoções, eu potencializo o distúrbio vibratório da mente que vai desaguar nesses chakras e no meu corpo físico. Então, portanto, o movimento não é de entapetar, de colocar debaixo do tapete, é retirá-las pouco a pouco, através de vários processos que eu posso desenvolver ao longo da minha vida. Mas eu ir encarando, não é, essas emoções de forma a que eu acolha essas emoções em meu coração. Eu já não as nego, eu acolho. Não é? Eu vou acolher essas emoções, eu vou simplesmente perceber esse sentir. Eu digo para vocês uma coisa, é muito difícil, tá certo? Principalmente a gente percebe nos cursos, onde a gente trabalha nessa linha do autoconhecimento, a gente fica muito naquela linha mental. Não é falando. Sentir é um processo que eu tenho que acalmar a mente para perceber aquilo que se passa no meu interior. Então, quando eu percebo o que eu estou sentindo, eu acolho esse sentimento e aí eu vou transformá-lo, eu vou transmutá-lo, porque é uma energia. Não é? Energia a gente transmuta. Eu vou escolher. Aí entra a questão do livre-arbítrio. Eu escolho o que eu quero fazer com aquilo. Olha, eu estou sentindo muita raiva. Colocar aquela postagem que eu não gosto. Não é? Colocar aquela coisa lá que não é a minha vibe, não é a minha vibração. Aí vem aquela raiva, às vezes eu nem percebo. Às vezes aí eu começo a retrucar no grupo, começo a retrucar lá nas redes e acho que aquilo não tem impacto sobre mim. Tem, porque eu sinto mais raiva e aí eu vou com mais raiva. E às vezes isso tem a ver com o meu padrão controlador. Não é? O padrão controlador muitas vezes olha, eu quero que seja do meu jeito, eu quero que as pessoas coloquem aquilo que eu quero, e aí eu não aceito, o que é que eu faço? Aí eu vou retrucando, vou brigando, a gente está percebendo muito isso, principalmente nesse momento. Mas quando eu acalmo e vejo isso, eu começo a perceber o seguinte, qual é a escolha que eu faço dessa raiva? O outro tem a verdade dele, o outro tem um ponto de vista dele. Se é certo, se é errado, não cabe a mim julgá-lo. Então eu abro o campo para que ele haja da forma, não é? Como ele queira. Agora, a escolha que eu vou fazer do sentimento que está vibrando em mim é minha. E aí eu escolho transformar isso em entendimento. Eu escolho transformar isso na vibração do amor e as suas variáveis. O amor é aquele que faz o quê? Ele entende o processo do outro. Nessa jornada evolutiva do crescimento espiritual, pessoal, que todos nós estamos aqui. O crescimento espiritual não é só do Jean, não é só da Socorro, não é só do Fábio, não é só da... O crescimento espiritual é para todos. Estamos na Terra em uma escola para que possamos aprender, principalmente, a crescer espiritualmente, a olhar por debaixo do tapete aquilo que talvez a gente venha fazendo várias e várias vidas e que escolhemos nesse momento pegar todo esse lixo e transformar em amor. Amor, como disse aqui, a leitura que a gente fez, né? Em perdão, em humildade. Humildade para reconhecer que eu não sou o dono da verdade, que eu tenho sempre algo a aprender. Nesse universo, pessoal, sempre vai ter alguém que sabe muito mais do que eu. Né? E sempre tem alguém que vai vir atrás ali, pertinho de mim. Então, quando eu me coloco nessa posição, eu não vou para o campo da autopunição, de dizer, eu não sei de nada, eu não tenho nada de bom. Isso é autopunição, autoflagelação. Autoamor é entender, eu tenho essa força crística dentro de mim. Eu sempre tenho algo a produzir. Não é? Eu tenho muitas capacidades de ser útil nesse planeta. E aí eu me coloco numa posição equilibrada vibratoriamente. E ao mesmo tempo eu não me coloco, eu sei de tudo. Já li todos os livros, eu sou o detentor. Não, não é isso. Não é? Eu faço o meio campo, aquele que está no caminho da evolução. Buscando, como diz, não é, dentro da doutrina espírita, uma coisa que eu acho muito interessante. O verdadeiro espírita não é aquele que sabe tudo. O verdadeiro espírita não é aquele que já se transformou. É aquele que acorda e que dorme com uma vontade imensa de ser um pouquinho melhor no dia de hoje do que foi no dia de ontem.
ser um pouquinho melhor. Eu não vou resolver, tá? E aí é um equívoco muito grande que a dor muitas vezes traz a gente, né? A dor traz isso. Eu preciso agora resolver, eu preciso ser a melhor pessoa do mundo. Às vezes isso levará à encarnação ou outras encarnações, tá certo? Então, é aquela coisa, pera e passo, um passo atrás do outro, uma pequena mudança bem celebrada. Eu já não brigo mais como brigava antes, né? Então, é um passinho de cada vez. Cada passo que eu dou é uma conquista nessa trajetória da evolução espiritual. Um passinho por vez, e cada passinho desse bem celebrado. Porque às vezes eu posso ir para esse campo de querer, eu vou mudar tudo de uma vez só. E às vezes eu não dou conta de um processo que levará a vida inteira ou até outras vidas. Então isso faz com que eu vá nesse autoencontro, nesse caminho do autoconhecimento, abraçando, não é, essa poeira que ali estava. Então o verdadeiro espírita, ele sabe, olha, um pouquinho melhor a cada dia. Isso vai fazendo com que, não é, os bons espíritos cada vez mais vão se aproximando da gente. Vai cada vez mais, né? A gente vai dando campo para que essa inspiração venha, para que o equilíbrio venha. Às vezes, dentro do desenvolvimento mediúnico, eu preciso, né? Essas emoções equilibradas. Muitos médios perguntam a gente, conversam, e eu passei também por muitas dessas situações, e cada vez mais venho compreendendo essa mediunidade na prática, a mediunidade amor, essa mediunidade que transforma, que faz com que eu compreenda que isso a mediunidade é uma bênção divina nas nossas vidas, e que cada vez mais, nessa caminhada, equilibrando essas emoções, eu vou dando campo para ouvir mais, para sentir a presença desses bons espíritos e estabelecendo mudanças na minha vida, mudanças cada vez mais que vão gerar alegria, que vão gerar uma força incomensurável de continuar seguindo nas nossas vidas. O Murilo colocou aqui, devemos resolver ou ser uma coisa de cada vez, cada dia, isso aí, né? Então eu vou resolvendo um pouquinho, e vou fazendo essa análise como Santo Agostinho fazia, né? No final do dia. Como que eu comecei o meu dia? Como que eu estou acabando agora? Isso é um exercício imenso de autoconhecimento. Saber o que é que eu fiz durante o meu dia. Comecei de manhã, não é? E como é que eu cheguei lá no final, não é, do dia? Eita, será que eu poderia ter sido mais paciente com aquele colega de trabalho? Será que eu poderia ter sido mais atencioso com a minha esposa? Será que eu poderia, não é, ter dado mais atenção? Será que eu poderia ter feito aquilo que eu precisava fazer? Como a gente colocou aqui, a humildade tem muito a ver com isso, pessoal. É um conceito que eu gosto muito. Humildade, fazer aquilo que eu preciso fazer. Às vezes, eu faço tudo, mas não faço justamente aquilo que eu precisava fazer. Eu vou deixando aquilo, vai passando. A turma colocando aqui, a mediunidade com Jesus é maravilhosa. É transformadora, a paciência é uma dádiva divina. O Fábio colocou aqui. Essa mediunidade com Jesus, essa mediunidade, pessoal, no qual eu tenho consciência do processo mediúnico, dessa bênção divina, né, que foi colocado, tá certo, como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de cada vez mais eu olhar para dentro de mim e dizer, Senhor, habitais cada vez mais o meu coração. Fazei que por onde eu andes, eu possa tocar e ser tocado por essa energia. Energia que quanto mais eu dou, mais ela se produz, mais ela se distribui, mais ela encanta os olhos e os corações. Essa energia é a energia do amor. Essa energia divina, que cada um de nós foi depositada essa força. Se nós formos olhar no Evangelho, você vai ver que cada um de nós foi depositada essa energia do amor. E a lei de amor diz, olha, essa é a nossa fatalidade. Seguir em direção a esse progresso de amar. Por pior que seja o momento, por pior que seja aquela pessoa que eu possa enxergar hoje, em algum momento, ela caminhará nessa lei para amar
para chegar junto daqueles que fizeram a sua trajetória em direção ao amor. Então, todos nós, e principalmente no momento como esse, um momento que nós vivenciamos, não é? Tantas dores, tantas situações as mais diversas possíveis. Eu que estou na linha de frente, treinando, atendendo, eu vejo, pessoal, muitas coisas interessantes nesse momento que a gente está vivenciando. E uma das coisas mais importantes que nós estamos aprendendo, principalmente as equipes da área de saúde, é o entrelaçamento, é o amor, é essa fonte, não é, que muitas vezes nós somos o elo com aqueles pacientes que estão ali, que nesse momento muitas vezes a família não pode entrar, a família naquele momento não pode estar ao lado. E aí cresce cada vez mais essa responsabilidade de olhar, não é, o outro em uma profundidade bem maior. E precisamos nos congraçar cada vez mais nessa força, através da oração, fazendo com que a gente possa vibrar, não é? Vibrar pela mudança do nosso planeta, vibrar por essa mudança interior de cada um de nós. Aqui colocando a mediunidade chamada amor, que todos nós temos, mas que precisamos praticá-la mais. É isso. Eu digo para os alunos da turma de autoconhecimento, muitos entraram aqui, que a prática é algo muito importante. A prática, né? Nós vivenciamos agora um momento, a maioridade do espiritismo, passamos por várias fases, e agora é um momento onde muita literatura é posta, hoje a gente tem aí cada vez mais a tecnologia chegando a tantas pessoas, mas agora é um momento de nós pegarmos tudo isso, erguermos essa bandeira do Cristo e seguirmos em frente, nessa prática, nessa mudança interior, para que a gente possa atingir essa mudança coletiva. E ainda lembro que nesse caminho, nesse momento, uma coisa muito interessante, pessoal. A gente falava sobre essa conquista do auto-amor, essa conquista dessa cura espiritual. A paciência é importante. E eu entender que muita gente sempre tem essa dúvida, mas será que eu não posso mais errar? Olha, nessa trajetória nós vamos errar muitas vezes. Mas agora a postura ela muda. Eu começo a compreender que, olha, aquele equívoco agora, nessa análise, eu percebi o que eu fiz. Antes, muitas vezes, eu não percebia. Agora eu percebo. E aí eu tenho uma proposta de mudar, de querer fazer com que aquilo ali, olha, não se repita mais da forma que vinha antes. Alguém colocando aqui, esse momento de pandemia veio para que a humanidade exercite e reaprenda o amor ao próximo. E a gente tem visto muitos momentos, tantas pessoas dando seus gestos de solidariedade, não é? As pessoas, em algum nível dentro delas, esses sentimentos que vêm como o medo, não é? A insegurança, a gente tem percebido muito isso. Mas é um momento onde a gente para, e antes talvez eu não estivesse parando, porque eu estivesse naquele ritmo frenético, o carro a 200 por hora. E nesse momento, o carro parou. A mente, não é? E os seus sentimentos veio à tona para que eu possa perceber aquilo que eu estou sentindo, o que é que aquilo quer me dizer. Esses sentimentos, eles trazem uma linguagem própria muito interessante. E um ensinamento para cada um de nós, individualmente e coletivamente. Então, quando eu observo e percebo, muitas vezes, o que esse medo quer trazer. E para algumas pessoas é justamente isso, a conexão com o Criador. Foi um momento que muitas vezes eu não estava ali a perceber, e quando isso veio, aquele momento da fé desabrochou. O momento do exercício, desse amor, né, em direção ao meu semelhante, e o amor em direção a mim, pelo instinto de preservação, de sobrevivência. Então, esta caminhada da cura espiritual, como a gente leu aqui, ela vai não para colocar no tapete, debaixo do tapete, mas para que eu possa retirar paulatinamente, ressignificar e perceber, não é, que essa proposta é uma proposta de alegria, é uma proposta de otimismo, uma proposta de muito,
muito amor em direção, primeiro, como diz, né, uma grande frase, amai o próximo como você deve amar a si mesmo. Às vezes eu posso estar fazendo um movimento muito exterior e posso estar esquecendo de mim. Então é importante que eu possa lembrar que quanto mais eu cultivo dentro de mim essa força, mais ela é endereçada aos meus semelhantes. Se eu vou fora, às vezes, demais e não vejo isso dentro, eu esqueço de produzir cada vez mais. Então essa força do amor, ela vem cada vez mais girando dentro de mim. À medida que eu vou transmutando essas energias, que eu vou equilibradamente fazendo e entendendo que, olha, independente de como eu esteja hoje, independente do que eu esteja passando hoje, independente do que esteja acontecendo, eu estou aqui. Eu quero me conectar com Jesus. Eu quero me conectar com os bons espíritos. Eu quero ser útil. Eu quero transmitir essa força a quem quer que necessite dela. E essa força, ela pode ser cada vez mais potencializada quando eu me abraço com esses irmãos nessa proposta enriquecedora da caminhada e da evolução espiritual. São tantos, meus queridos, que sofrem nesse momento. São tantos. Nos seus lares, em meio a sentimentos os mais diversos possíveis. São tantos os que sofrem muitas vezes, materialmente, sem ter como se alimentar. São tantos os que sofrem pela distância, pelo isolamento, de não poder mais ver a família nesse momento, em meio a um vírus que veio e desafiou o planeta e desafiou a própria medicina. E esses que muitos, naquele momento, passa-se em seu coração justamente um sentimento de dúvida, um sentimento de insegurança. E que nós possamos, nessa noite, levar a cada um desses irmãos essa força, a força do amor. Aqueles que voltaram ao plano espiritual, à pátria maior. Que possamos pedir, que possamos nos unir a esses irmãos que irão recebê-los neste plano. E cada um de nós, com um pensamento, como diz a nossa doutrina espírita, com um pensamento elevado a esses irmãos, nós podemos ser uma fonte útil de auxílio àqueles que já estão voltando à pátria espiritual. Com um pensamento endereçado a esses que sofrem, nós podemos ser útil a esses que estão na UTI, que estão nas enfermarias. Com um pensamento, nós podemos ser útil a esses que estão passando pelos seus processos de dores nos seus lares. E é com essa força que nós vamos montar a argamassa para poder ajudar, quiçá materialmente, às vezes com um pouco da sobra que nós temos, a esses irmãos, através da caridade material, que é importante também. Então é um processo, né, que a cada dia nós podemos ir exercitando. Tem pergunta aqui, Dr. Jean, como você enxerga espiritualmente a pandemia? É um processo que eu digo sempre para a turma que participa dos nossos cursos lá de autoconhecimento. Olha, esse momento da pandemia é um processo de aprendizado individual e um processo de aprendizado coletivo. Para mim, eu vou falar do processo individual que eu tive, né? O processo individual que eu tive foi o seguinte: olha, Jean, tá andando demais, não é? E não está percebendo o que precisa perceber dentro de si.
Quando eu voltei de São Paulo, eu passei 15 dias, né? Porque eu voltei, passei 7 dias, por conta que lá virou endêmico, então a vigilância pediu para eu ficar aqui. Eu tinha feito uma viagem lá e tive sintomas leves. Na época de sintoma passa 14 dias. Foi logo no iniciozinho. E aí eu passei 14 dias em casa. E aí eu comecei a perceber o valor de lavar os pratos. Comecei a perceber o valor de fazer a sua própria comida. Comecei a perceber que você pode acordar, olhar assim e dizer: o que é que eu vou fazer hoje? Então, comecei a perceber o valor de fazer o evangelho todas as noites, em casa, com os meus filhos. Perceber o que eles sentiam a respeito disso. O quanto que um ficava mais triste um dia, o outro ficava mais triste outro dia. Né? Então, isso foi algo muito, muito interessante de aprendizado individual. E de aprendizado coletivo nós estamos vendo aí diversos. Dentre eles, ver a integração das equipes de saúde. Isso me deixou bem emocionado. Ver o quanto que o planeta está mandando as suas mensagens. Camada de ozônio que se recompõe no Ártico, bichinhos que não apareciam num lugar vêm. A gente vê aí muitas notícias, algo interessante que mais à frente talvez jamais seremos os mesmos. Ver no campo, né, da sobrevivência pessoas que se reinventam, que reaprendem. Então, muitos aprendizados individuais, muitos aprendizados coletivos, não é? Isso aí é muito interessante. E se a gente fosse aprofundar, iria muito tempo para a gente aprender aí, para a gente falar aí de transição planetária, falar de outras situações, é muita coisa. A gente sairia um pouco desse campo da cura espiritual que a gente vinha falando. Tudo, aqui o Ricardo fala, tudo e sobre a vontade de Deus. Como está escrito, nenhuma folha cai sem Deus tenha autorizado. Deus tem um plano para cada um. É isso mesmo. E aí, Ricardo, isso que você falou é muito interessante no campo do exercício e da nossa evolução espiritual. Não é? Porque à medida que eu vou fazendo essa entrega, esse processo interior da entrega e da confiança, eu me conecto cada vez mais com o Pai, com o Criador, com essa força. E eu vou fazendo essa entrega. E essa entrega que me lembra, por exemplo, um livro que eu estou terminando de ler, né, que fala bem assim, Ave Cristo. Né, tantas pessoas que no momento, né, de ser colocado à prova, mantinham a serenidade. Chama muito a atenção desses irmãos nossos que estiveram diante dessas situações, muitas atrozes, as passagens onde eles mantinham um grau de serenidade que assustava até quem ia retirar naquele momento a sua vida. Então, esse caminho dessa evolução, dessa cura espiritual, ele nos remonta justamente a isso. Eu ir desenvolvendo a serenidade ao longo desses processos. Essa confiança, esse exercício diário da fé, de que diante daquilo que me acontece, eu faço essa entrega e me abro para fazer aquilo que precisa ser feito. Né? Como Jesus diz, faz que eu te ajudarei. Eu me abro para que eu possa ser um instrumento nas mãos divinas, um instrumento de transformação. E reconhecendo, não é? este plano reencarnatório, que do lado de lá, muitas vezes, nós temos consciência dele. Do lado de cá, não é? Pela compressão da matéria, muitas vezes a gente não vai saber em detalhes, mas podemos sentir isso aos poucos. Tem aqui o abraço como faz falta, um ato que para nós era tão comum. Verdade. Verdade. Eu vi um cientista essa semana falando, olha, a gente vai depois passar muito tempo sem abraçar. Até as repórteres disseram, minha nossa senhora, eu espero que você esteja muito errado, porque eu estou com muita saudade do abraço. O abraço, pessoal, é muito, muito interessante nessa transmissão de energia. Né? O abraço, às vezes, ele serve tanto quanto um passe quando você coloca o seu coração, coloca sua mente ali. Tantos abraços que recebemos na vida que a gente sai mais elétrico, mais enérgico, né?
E nesse momento tem faltado no nosso dia a dia. Então eu digo hoje que a gente vamos exercitar uma coisa muito interessante. Vou deixar esse exercício para vocês aí que estão nos acompanhando. Vamos fazer o abraço agora com o nosso olhar. Jesus era mestre nisso, né? Tem até uma passagem que fala sobre o olhar. Então, vamos exercitar esse olhar, o olhar de abraçar o outro, o olhar compassivo, o olhar de penetrar o outro, sentir as suas dores e transmutar aquelas dores a partir do nosso coração. Vamos exercitar esse olhar. É esse olhar que transmuta esse medo que a gente está vivenciando, esse pavor que a gente está passando nesse momento, nesse caminho, nesse exercício da fé. Nessa proposta de abraçar o ser humano com esse olhar, com a ternura que você pode colocar. Então é muito interessante. O Murilo colocou aqui: quantos não sabiam o valor de um lar familiar, o amor ao próximo, o valor de um abraço, que somos todos iguais perante Deus. Foi preciso uma pandemia para muitos aprenderem que todos somos iguais. Mas é isso. O abraço é terapêutico. É isso. Não é? Eu estou com muita saudade, né? O nosso centro, por conta de todos os processos. Mas como a gente tem a saudade, né, de ir lá, de abraçar, de sentir o outro. Eu acho que no futuro nós vamos cada vez mais compreender, não é, esse exercício diário. Esse exercício que tira a gente do automático. E eu digo a vocês, vamos abraçar com o olhar agora. Não vamos nos limitar, porque não podemos abraçar com as mãos, com os braços. Vamos desenvolver, vamos além. Convido a vocês, abracem com aquele olhar carinhoso. Abracem com aquele olhar de ternura, compassivo. Abracem com aquele olhar de ver aquele irmão que está ali, não é, que muitas vezes ele está passando por situações, as mais diversas possíveis. Então, vamos olhar com esse brilho, aquele brilho no olhar, que a gente possa encantar os nossos irmãos a partir daí. Tem aqui, colocando aqui: nunca vi tanta caridade, tanta preocupação com o outro, estou encantado no meu condomínio. Que coisa boa! Que coisa boa! É isso. E começa a partir de nós, né? Tudo isso começa a partir de nós, começa no nosso lar, começa no nosso condomínio, começa na nossa comunidade. Começa a partir daí. E essa mudança de cada um, ela vai fazer uma diferença muito grande lá na frente. É essa mudança que pode ajudar alguém agora que está precisando de um prato de comida, ajudar alguém. Olha, esse grupo que a gente tem, a quantidade de pessoas que entravam com medo. Então hoje, a demonstração de carinho que eles passam todas as noites, quando eu sair daqui, eu vou para casa, vou entrar com esse grupo, todas as noites eu entro com esse grupo, para justamente a gente trocar essas experiências que a gente tem trocado aqui nesse momento, para poder ajudarmos uns aos outros e ajudar o planeta através de uma prece, através dessa mudança, porque não é um momento fácil para ninguém. Mas se nós vibrarmos cada vez mais com esses sentimentos, isso vai fortalecer uns aos outros, vai fortalecer o nosso planeta. Então, essa é a proposta do amor para cada um de nós. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Parabéns, obrigado. Eu falei sempre que um olhar fala tudo. Isso mesmo. Olhar generoso para com o nosso próximo conosco. Então, vamos desenvolver. Não posso pegar na mão, não posso abraçar. Vai olhar com o olhar. Vai com o olhar. É um exercício eu tenho feito. É meio estranho para as pessoas, né? No hospital, eu faço esse exercício, passando nos leitos, principalmente daqueles que se encontram naquele momento ali num quadro de coma, não é? E aí, olhar com carinho. Então, naquele olhar, eu imagino a luz. Eu imagino Jesus cuidando. Então, o desenvolvimento desse olhar é algo que precisamos praticar. Isso, quando feito com consciência, gera umas conexões bem interessantes. Então, já que às vezes você não pode ir, não pode colocar a mão, não pode, então treina com o olhar. Depois eu vou lá, me aproximo e vou fazer o que precisa ser feito. Mas antes, treinar o olhar.
E esse olhar vem muito com a escuta. A escuta também tem um olho muito interessante. Hoje nós falamos, a gente vinha falando muito. E a escuta é algo muito interessante. Escutar com profundidade o outro. Né? Aquilo que ele tem a dizer. Quando você para e o escuta, ele abre um campo. Parece que a emoção dele cai. Sabe por quê? Porque o nosso campo é vibratório, como muitos conhecem como campo áurico, quando ele interliga com o de outra pessoa. Então, quando eu toco esse campo e coloco o estado de consciência, de tranquilidade para ouvir, de alerta, o campo do outro percebe isso. Então, ele fica mais propício para falar para você, de externar os sentimentos. E às vezes, o que é que acontece? Você sente porque, pela questão de sintonia, você capta aquilo, sente em você, e se você não trabalha isso, o que é que acontece? Você vai embora e diz, mas rapaz, cheguei perto daquela pessoa, tô tão ruim, tão péssimo. Na verdade, você se conectou com as suas próprias emoções, com aquelas emoções descontroladas que vinham do outro também, e fez como se fosse um redemoinho. Onde, se você começa com o tempo a perceber isso, aquele toque, quando você está de mente, escuta, olhar, presente, você percebe o que você está sentindo e você tem como transmutar e transformar o outro, doar ao outro o que você tem de melhor. Aí você vai para casa cada vez mais alegre, mais feliz, e o outro sai melhor daquele momento. O outro olha para você, mas eu cheguei perto daquela pessoa, mas saí tão bem. Por quê? Porque você percebeu o que acontecia dentro de você, nas suas emoções. E aí, pessoal, uma coisa muito interessante, e que só acontece na Terra, por isso que a gente vem para cá. O outro é um instrumento para a minha cura espiritual. Não é? O outro é um instrumento para a minha cura espiritual. Por quê? Porque ele ativa essas emoções. É ele que tira debaixo do tapete essas emoções. E quando ela vem à tona, eu percebendo e devolvendo, o outro vai melhor. Eu também vou melhor para casa. Então, precisamos dos nossos irmãos sempre para crescermos e nos curarmos espiritualmente. E aí, essa cura espiritual, ela deságua nos nossos órgãos físicos. Por quê? Pela minha captação desse élen, desse fluido vital, pelo processo dos chakras e pela distribuição nas nossas células, esses animáculos infinitesimais, linguagem de André Luiz no livro Evolução em 2 Mundos, transmuta para as células, e as células, elas vão cada vez mais tendo esse equilíbrio. O contrário, pessoal, também se faz. Essa intoxicação fluídica, através dos meus pensamentos, dessas emoções desconectadas, do contato, às vezes, com os irmãos que estão vibrando na nossa sintonia, que nós estamos atraindo. Então, eu preciso compreender como que esse processo acontece para que eu possa me retirar dessa contaminação fluídica que muitas vezes eu mesmo estou produzindo no meu interior. Então, é algo que eu preciso estar alerta. É o vigiai e orai. Vigiai é isso, é vigiar aquilo que realmente se passa dentro de mim. Às vezes eu vou muito para fora, aponto os dedos muitas vezes para julgar, para condenar, e esqueço de vigiar o que se passa dentro de mim. Quando eu mergulho no meu interior e vigio, aí eu começo a orar. O ato de orar é o ato de transmutar, é o ato de dizer: Senhor, eu, nesse momento, percebo dentro de mim a raiva, a ira, o ódio. Eu não nego, isso ainda existe dentro de mim, mas eu quero fazer uma escolha, Senhor. Ajuda-me a pegar isso e transmutar na tua força maior do amor e impulsionar isso em direção semelhante. E aí eu já não o julgo, porque eu digo, ele tem o momento dele, ele tem a história dele. Então, é essa força, porque essa intoxicação também acontece. Acontece por mim mesmo e acontece pela sintonia. Então, é uma grande oportunidade. Aqui o Murilo, os ensinamentos da Mãe Socorro nos estudos se complementam através das palavras do Dr. Jean. Que bom! Fico feliz. Tá certo, pessoal? Então, acho que é um pouco do que a gente queria trazer para vocês nessa noite.
tá? Compartilhar, aprender com vocês. Cada frasezinha que foi colocada, cada mensagenzinha, eu sou o primeiro a aprender, tá? Eu digo que eu sou um aprendiz. Um aprendiz que começou, né, nos arroxos, na dor. Tem aqueles que aprendem pelo amor. Eu digo sempre, olha, é a melhor hora. Aprender pelo amor. Né? Buscar essa trajetória pelo amor. Pela dor, a gente sabe que, né, uma boa parte vem pela dor, eu vim também. Mas olho para trás e agradeço. Olho para trás. E é um sentimento, não é, que eu amo de coração. Agradecer. E hoje eu agradeço há 11 anos atrás a depressão, a síndrome do pânico e outras coisas mais, porque elas foram doenças que me ensinaram a reconhecer o espírito. Elas foram moléstias, vamos dizer assim, como a gente diz na medicina convencional, que foram oportunidades imensas de autoencontro com esse espírito que está aqui, levando esse corpo. Então, eu agradeço a essas oportunidades, não é, que colocam para o nosso dia a dia um novo olhar de esperança. Que mesmo diante dessas dificuldades, nós possamos reconhecer, estamos aqui hoje. E o que vamos fazer? Estamos aqui, nesse momento, não é, trocando essas informações. E quando tudo isso acabar, o que cada um de nós irá fazer para melhorar cada vez mais a vibração desse planeta? Então lembre-se, um pensamento dirigido já ajuda muito. E o que você puder fazer a mais, pode ter certeza, o nosso mestre querido Jesus estará, né, com certeza, reconhecendo e vendo aquilo que vem de você. A gente acha que muitas vezes iremos fazer algo e... Deixa eu ver aqui que a turma está colocando. A autoajuda nos leva ao autoconhecimento. Obrigada pelas palavras, realmente mexeu comigo. Muito obrigado. Doutor Jean, obrigada pelas palavras. Que bom, pessoal. Eu fico muito feliz, porque quando eu saio de casa, quando eu me movimento neste planeta, eu sempre busco algo muito interessante, que é esse sentimento, esse sentido de utilidade. Que eu possa estar aqui. É uma das coisas que os espíritos nos relatam, né? Principalmente nas reuniões mediúnicas, que eles dizem o seguinte: poxa, eu queria ter feito mais. Eu queria ter aplicado mais os conhecimentos que eu tinha. Então, eu sempre busco isso no meu trabalho. Eu lembro de uma palavra de um médico que vocês devem conhecer também, que é da AME também, que é o Desi Andoli, que ele diz o seguinte: olha, existe a pessoa que é médico e espírita, ela é advogado e espírita. E existe que é médico espírita, ele é advogado espírita. Ou seja, aquilo que a gente aprende, a gente aplica no nosso trabalho, no nosso lar, na rua, onde a gente entra. A gente tenta aplicar. Por quê? Existe um conceito que diz o seguinte, né? Às vezes a gente acha que é médium apenas nas reuniões, é médium só na casa espírita, mas nós somos médios, tá certo, pessoal? Em todos os lugares que nós andamos. Então sempre há uma oportunidade da gente orientar essa mediunidade para o nosso crescimento e para o crescimento das outras pessoas. Lembrando sempre que somos instrumentos, não somos seres iluminados não, tá? Como muita gente acha, somos seres em aprendizado também. Mas quando a gente tem a oportunidade, né, de servir como um espelho para essa luz, a gente se banha e é o primeiro beneficiado e agradece. Então agradeçam, pessoal, agradeça do coração. Tá certo? O dia que vocês estão aí para terminar, e com certeza amanhã agradeça quando acordar. Amanhã quando acordar eu quero agradecer com fé em Deus a oportunidade de ir ao plantão, de estar na linha de frente, né? de seguir essa proposta de ajudar o nosso semelhante, tá bom? Então me despeço aí com muito carinho, agradeço muito o convite de vocês, estou com saudade do leal físico, né? Da gente poder ir aí. Mas tudo isso vai passar. Tudo isso passará. E com fé em Deus estaremos juntos. Aí, ó, treinamos o abraço com os olhos
iremos nos abraçar com muito amor, né? Fazer uma festa aí maravilhosa, todos juntos, que é muito importante, tá certo? Então que Deus aí abençoe cada um de vocês e convido para a gente fazer uma prece para encerrar esse momento, tá? Então, que Deus nesse momento possa se fazer em cada coração que nos acompanhou nesse momento através desse instrumento que é a internet e as suas conexões. Através dela o progresso científico se faz, mas cada vez mais o progresso moral é requisitado aos nossos corações. Jesus clama para que seus queridos filhos possam compreender que a sua presença se faz em todos os momentos, sejam os momentos nos quais estejamos em alegria, mas também nos momentos de sofrimento. Aí é que Ele abraça com maior força aqueles que passam pelo cadinho das vicissitudes terrenas. Que Jesus esteja em vossos corações nessa noite e que vocês possam, cada um nesse momento, abraçarem-se com os corações através dessa prece e que possamos seguir em frente na certeza de que a Terra cada vez mais caminha a regeneração e nós estamos aqui para dar o testemunho de que caminharemos juntos com ela. Que Deus abençoe todos vocês nessa noite. Gratidão, pessoal. Boa noite e fiquem com Deus.